Gravando agora então com o advogado Dr. Luciano Catariuk. Doutor, sobre o caso então da morte do Alceu Carlos Presner Jr., no último dia 11, então, a acusada do crime ela foi colocada em liberdade por meio de tornozeleira eletrônica. O que você pode comentar sobre esse caso e sobre essa decisão? Bom, primeiramente nós assumimos a assistência de acusação representando a família junto ao processo no dia 23 de março, foi quando nós fomos habilitados pelo juiz com a concordância do Ministério Público. Antes disso nós já estávamos acompanhando, mas não como assistente de acusação, porque não havia processo, apenas um inquérito. E no dia 10 de março vencia a prisão temporária da Alessandra Paula Maresi, que era a principal acusada e reconfessa desse homicídio bárbaro que inclusive criou uma comoção em toda a cidade de Cascavel e região, porque além da morte cruel que foi dada, ainda foi a destruição do corpo, fogo, colocou dentro de um porta-mala, levou no meio de uma plantação. Bom, diante dessa situação toda, no dia 10 que vencia a prisão temporária, o Ministério Público ingressou já com a denúncia e com o pedido de prisão preventiva. Ocorre que a ré foi solta às 18h50 do dia 10, em razão do vencimento da prisão temporária, e a denúncia foi apresentada às 19h30 do dia 10. O juiz só analisou no dia 11 o pedido de prisão preventiva, indeferindo e determinando apenas a condução da ré, condução coercitiva da ré até a delegacia para que fosse implantada a tornozeleira eletrônica para o seu monitoramento, ou seja, manteve a ré em liberdade. Isso causou uma grande indignação, uma grande revolta em toda a família, em razão de que a ré, além de ser confessa, ela conta com riqueza de detalhe, a crueldade do crime e principalmente por estar solta, ou seja, a própria família pode se encontrar com ela em qualquer lugar da cidade, trombar com ela ali no mercado ou na feira, e isso gera um sentimento de impunidade e de revolta. É importante dizer que toda a versão que foi colocada por ela, toda a versão, é uma versão que não é fidedigna. Ou seja, ela participou diretamente da morte, mas não pode ser somente ela. É impossível. Haja vista que o Alceu Presner Jr., ele tinha mais de 1,88 m, pesava mais de 100 quilos. E ela diz que ela cometeu o crime dentro de um local da casa dela, que é um local que fica muito pequeno, um banheiro, e que tem um corredor estreito. E ela falou que ela tirou a vítima de dentro do local, o corpo lá sem vida, então mais de 100 quilos, como tirar em cima de um skate, mas um corpo sem vida, com mais de 100 quilos, como é humanamente impossível. Aí ela fala que houve a ajuda da filha, que com 14 anos, mas também pequena, franzina, não tem como manusear. Então há outras pessoas. Ocorre que ela assumiu toda essa responsabilidade. Existem outros detalhes na investigação que, pelo adiantar, pelo tempo da prisão temporária, acabou não dando tempo de se fazer as diligências. A polícia está com uma cota ministerial, quer dizer, do Ministério Público, e a gente acompanhando como assistente de acusação, que precisa, por exemplo, reconstituição do crime. Nós queremos que seja reconstituído o crime, com ou sem a participação dela, porque provavelmente ela não vai querer participar, para mostrar que não é verossímil a tese dela. Não tem como ela ter participado da retirada do corpo da vítima tão pesado, tão grande, há uma desproporção e uma inverdade nisso. Temos a questão dos celulares, que ainda estamos aguardando as perícias, temos outras questões que precisam ser apuradas, que ainda não estão prontas, e que agora, com o despacho que aconteceu na data de ontem, marcando a audiência para o dia 13 de abril às 14h30, onde a gente vai apurar as responsabilidades. Nós queremos ouvir ela, queremos indagar a menor sobre essa questão, tudo que fala que participou, porque nós entendemos que há outras pessoas. A motivação do crime que ela trouxe, por fato, é a segunda morte do Alceu. Por quê? Porque ela aduz que ela matou ele porque supostamente ele teria abusado na frente dela, e que é mentira. É mentira porque todos os fatos, as circunstâncias fáticas apontam para algo totalmente diverso. Não tem como acontecer o que ela falou. Então ela dá uma motivação para justificar a conduta criminosa, maligna, inclusive extremamente má, perversa, dessa morte. Porque uma coisa é um crime onde tem um homicídio que já é grave, mas a gravidade desse crime ainda mostra ainda mais a crueldade com a destruição do corpo através do fogo, a forma como foi colocada, impedindo os pais, inclusive, de fazer a última despedida do filho morto. Até agora não conseguiram cremar o corpo, os restos mortais, do corpo, e ele está lá temporariamente no local esperando uma decisão para ver a cremação. Então tudo isso gera uma revolta na família, gera um sentimento de injustiça gigantesco.
o qual a gente espera que seja sanado, porque até o dia 13/4 nós temos uma análise do juiz, que a gente chama de juízo, que ele pode fazer uma retratação dessa decisão, que ele não decretou a prisão, e nessa juízo de retratação, no recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público, ele pode determinar a prisão mesmo antes de subir o recurso para o Tribunal de Justiça. E paralelamente a isso, claro, nós vamos buscar de todas as formas identificar quem são os outros autores, por que ela está assumindo sozinha a autoria desse crime e principalmente responsabilizar ela com maior gravidade do que já está na denúncia, colocando outras qualificadoras através do aditamento da denúncia. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo, porque a gente espera, além de apurar todas essas circunstâncias, impedir que uma injustiça maior, além dela estar solta, ocorra como uma eventual absolvição, que seria um absurdo, um cúmulo do cúmulo, haja vista que essa versão que ela deu é inverídica, só é dela e totalmente divorciada das circunstâncias pessoais da vítima ao seu Presner Júnior. Então, é a segunda morte, né, que a gente fala, porque a primeira ela matou dessa forma cruel, bárbara, covarde, né, e inclusive com riqueza de crueldade, com riqueza é muito terrível você falar. O pai, o seu Mano Presner, como é conhecido, e a mãe choram, é uma perda terrível. E ainda agora ela aduz para justificar essa prática desse crime perverso, maligno, do jeito que ela fez, aduzindo que havia um abuso que não é verdade, e a gente vai demonstrar esse juízo. Doutor, hoje então você é acompanhado então, do Mano Alceu, como ele é conhecido, vocês conseguiram algum diálogo com a ADH? Como que foi essa movimentação até lá? Nós temos eu tenho uma boa relação com o Dr. Diego Valim, o Márcio, que é o superintendente, e todos os agentes ali. Delegacia de Homicídios é uma das delegacias mais resolutivas do Brasil, não só do Paraná, aqui de Cascavel. A delegacia, ela não só resolve, como ela consegue, numa agilidade muito grande, fazer o seu trabalho. Nesse caso específico, alguns pontos nós estamos tentando, de todas as formas, contribuir como assistente de acusação para viabilizar uma agilidade em todos os pontos da investigação. Questão dos laudos periciais, que até agora nada, as questões da reconstituição, que não tem um boneco para poder fazer, a gente está providenciando esse boneco para que demonstre a impossibilidade da versão dela se sustentar como se fosse ela apenas a autora. Eu quero dizer que não seja ela, é ela e outras pessoas que mataram a emboscada que foi feita, ela entrar em contato, fazer ele até aquele local. Então, nós temos um monte de circunstâncias que precisam melhor ser esclarecidas. Então, a ADH abriu essa oportunidade desse diálogo, nós temos um bom acesso com o Dr. Tiago, que é o promotor responsável por esse caso, e a nossa intenção é colaborar para que a justiça seja feita. E a justiça, nesse caso, é agravamento da conduta dela, a identificação de quem são os demais acusados desse crime, porque não é possível que seja só ela, em que pesa somente ela até o presente momento está denunciada, mas a gente entende que há outras pessoas, né, até mesmo o seu ex-companheiro ou atual companheiro. É muito estranho, está muito nebuloso. E principalmente a conduta dela não é uma qualificadora, são outras qualificadoras que estão envolvidas. É o que a gente espera, buscar isso durante a instrução processual para responsabilizá-la da forma mais severa possível. Doutor, diante então de tantos apontamentos, como que você, enquanto assistente de acusação e a família, entenderam essa decisão da justiça de colocar a tornozeleira eletrônica e deixar ela em liberdade? Muitas vezes as pessoas criticam e falam da justiça brasileira. Um caso tão grave, onde a ré, eu quero deixar bem claro, ela não diz que não é ela confessa. Inclusive fala como matou, de que forma matou, que ele não morria, ele dava as facadas e ele não morria, quer dizer, mostrando a crueldade. E o juiz, não sei porquê, acabou entendendo que ela não era um risco para a sociedade. Como não é um risco para a sociedade uma pessoa que age, comete um crime tão bárbaro nessas condições? Ela deveria estar presa e não em prisão, com tornozeleira eletrônica. Ela não tem condições de viver em sociedade. Quem será a próxima vítima? Quem que pode ser a próxima vítima dela, né? E outra coisa, quem mais está por trás disso? Quem são as outras pessoas? Porque a gente sabe que sozinha ela não fez esse crime. Ela fez com outras pessoas. E é isso que deixa a sensação de injustiça, de impotência da família. E é por isso que nós, como assistentes, estamos à disposição da justiça para auxiliar a buscar e responsabilizar não somente ela, que ela precisa ser punida rigorosamente, mas também as outras pessoas que não estão denunciadas ainda serem responsabilizadas desse crime.